E aí, já parou pra pensar que pode existir uma situação onde violar a lei é, na verdade, a coisa certa a se fazer? E mais, que a própria lei concorda com isso? Parece um verdadeiro quebra-cabeça, né? Mas o nosso direito penal tem a resposta. Hoje, a gente vai desvendar o que é ilicitude e quais são as justificativas que podem transformar o que parece um crime num ato totalmente lícito. Pois é, essa é a grande pergunta. E por mais estranho que pareça, o Código Penal é bem claro. Existem sim alguns cenários bem específicos, de alto risco, em que a resposta é sim. Violar a lei pode ser lícito. Vamos entender direitinho quando e por quê. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que faz um ato ser considerado ilegal. Depois, vamos mergulhar nas duas grandes exceções, o estado de necessidade e a legítima defesa. E para fechar com chave de ouro, vamos colocar os dois lado a lado para não ter mais confusão. Então, para a gente conseguir entender as exceções, primeiro a gente precisa entender qual é a regra, certo? E a regra do jogo começa com uma palavrinha-chave: ilicitude. Funciona assim. Para uma atitude ser considerada crime, não basta ela se encaixar na descrição da lei, tipo matar alguém ou roubar algo. Ela precisa também ser ilícita, ou seja, contrária a todo o nosso sistema legal. Pensa que é como um segundo cheque na lista de verificação de um crime. E aqui está o pulo do gato. A própria lei criou uma espécie de escudo para certas ações. São as chamadas justificantes ou excludentes de ilicitude. Quando uma delas entra em cena, a ilicitude daquele ato, puf, desaparece. E se não tem ilicitude, adivinha, não tem crime. O ato se torna perfeitamente legal. Bora para nossa primeira grande justificante. O estado de necessidade é basicamente a resposta que a lei dá para aquelas situações dramáticas onde dois direitos importantes estão em rota de colisão e, infelizmente, só um deles pode ser salvo. Essa aí é a definição oficial direto do nosso Código Penal. Parece complicado, mas calma, vamos quebrar isso em pedacinhos para ficar super claro. A lei, na verdade, faz um checklist bem rigoroso. Primeiro, o perigo tem que ser atual, ou seja, está acontecendo agora. Segundo, a pessoa não pode ter provocado essa situação de propósito. Terceiro, a ação tomada tem que ser o único jeito de salvar um direito. E, claro, tem um detalhe importante. Se a pessoa tem o dever legal de enfrentar o perigo, como um bombeiro em serviço, por exemplo, essa regra já não se aplica. O exemplo mais clássico de todos é o tal do furto famélico, sabe? Roubar comida por uma fome desesperadora. Mas, muito cuidado aqui. Os tribunais são bem rigorosos com isso. Não é qualquer aperto financeiro, não. É preciso provar uma miséria absoluta, que não existia nenhuma outra saída e que o furto foi de algo mínimo só para matar a fome daquele momento. E aqui vem uma coisa muito interessante. A fonte do perigo não precisa ser uma pessoa. Imagina a cena. Um animal selvagem ataca e a única forma de escapar é quebrando a cerca e invadindo uma propriedade particular. Isso é um caso claro de estado de necessidade. O conflito é nítido, né? De um lado, o direito à vida, do outro, o direito à propriedade de alguém. Agora vamos para a segunda justificante. Essa talvez seja a mais famosa de todas. A legítima defesa entra em jogo especificamente quando a situação envolve uma agressão humana e injusta. De novo, tá aí a definição que vem direto da lei. E, assim como a gente fez antes, vamos analisar cada um desses requisitos. Olha só, na legítima defesa, a expressão mais importante é agressão injusta, ou seja, tem que ser um ataque ilegal, sem motivo, vindo de outra pessoa. A reação tem que ser para se defender de algo que está acontecendo agora ou que está na iminência de acontecer. E o ponto talvez mais delicado e crucial, a defesa precisa ser proporcional, moderada. E essa questão da moderação é a chave. Pensa nesse exemplo. Alguém agride uma pessoa e essa pessoa vai embora, busca uma arma e volta para revidar. Isso não é mais legítima defesa, de jeito nenhum. Aí já virou vingança, né? A agressão não era mais atual e a reação foi totalmente desproporcional. E aqui tem uma atualização importante que veio com um pacote anticrime. A lei passou a incluir uma situação específica para agentes de segurança em casos com reféns. Mas é fundamental entender que todos aqueles requisitos que a gente acabou de ver, agressão injusta, o perigo atual, a moderação dos meios, continuam valendo para eles também, ok? Certo. Agora que a gente já entendeu os dois conceitos separados, vamos para a parte mais importante, colocar um do lado do outro. A diferença entre eles é sutil, mas é gigantesca.
Tá aí o resumo da ópera. No estado de necessidade, o que a gente tem é um conflito entre dois direitos, ambos legítimos. Pensa em vida contra propriedade. Já na legítima defesa, a briga é contra uma agressão injusta, um ato ilegal por si só. E a outra grande diferença, a fonte do perigo na necessidade pode ser qualquer coisa, a natureza, um animal. Na defesa é sempre uma pessoa. Aquele exemplo do cachorro é perfeito para ilustrar isso. Se um cachorro ataca por instinto próprio, é uma situação de perigo, o que configura estado de necessidade. Agora, se o dono do cachorro manda o bicho atacar, a coisa muda completamente. O animal vira uma arma na mão de uma pessoa. A reação nesse caso é legítima defesa contra a agressão do dono. Fez sentido? Bom, chegamos na reta final da nossa análise. Vamos só recapitular os pontos principais para esse conceito de justificação ficar bem amarradinho na cabeça. Então, para resumir, um ato só é crime se ele for ilícito. As justificantes, como o estado de necessidade e a legítima defesa, basicamente apagam essa ilicitude. A necessidade lida com um conflito de interesses, onde se escolhe o mal menor. Já a defesa é sobre repelir uma agressão que nunca deveria ter acontecido. E para a gente fechar, fica uma reflexão. No papel, na teoria, as regras são até bem definidas, com requisitos, tudo certinho. Mas na prática, no calor do momento, com adrenalina mil, numa situação de perigo real, será que é fácil tomar uma decisão que se encaixe perfeitamente nesses critérios? A lei nos dá o mapa, mas o território da vida real, esse é sempre muito mais complicado.